Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 16 de agosto de 2023, 11h15, portanto, finzinho de manhã de uma quarta-feira, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, convidando para aqueles ainda que não se inscreveram no presente canal para se inscreverem, dar seu like. Se gostar do presente vídeo aula, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, a fim de continuar a me motivar a realizar esse necessário trabalho de forma gratuita para poder compartilhar diariamente com os senhores e senhoras. E para além disso também me ajudar a levar a palavra de Deus aos confins do mundo. Dito isto, já parto para a comunicação do tema de hoje, abre aspas, porque Maria, mãe de Jesus, João Batista e Judas Iscariotes, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, são, em tese, tão injustiçados ao longo da cronologia bíblica, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo e poeta britânico, a saber, William Shakespeare, que certa feita não ouvidaram em dizer existir entre o céu e a terra ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, já parto diretamente para o pano de fundo ou de meta da presente temática, no sentido de dizer que ao longo da cronologia bíblica não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam o permeio, a existência do Todo-Poderoso, a ponto de haver uma espécie de divisão, notadamente nas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões no mundo inteiro, seguida pela segunda do ranking, qual seja o islamismo, cujo número de adeptos em que pese se aproxima de 1,5 bilhões no mundo, e as estatísticas e prognósticos apontam no sentido de dizer que até idos de 2050, em que pese, o islamismo se igualará ao cristianismo. Em terceira do ranking, não obstante mais remota ou antiga, a saber, o judaísmo, com 13 milhões de judeus no mundo, cuja sua maioria reside no Estado soberano de Israel, onde há 2-3 semanas fiz um vídeo aula verticalizando a decisão que o parlamento de Israel tomara no sentido de esvaziar ou diminuir os poderes dos ministros da Suprema Corte de Israel, em sua primeira parte, e na segunda parte da respectiva reforma, em que pese consta até mesmo esvaziamento para esvaziar os poderes dos ministros da Corte Suprema de Israel, para fazer o controle de constitucionalidade, legalidade e legitimidade das escolhas dos ministros, gerando em tese uma espécie de constitucionalismo abusivo, também pontuado pelo advogado PhD e best-seller americano, professor da Universidade dos Estados Unidos, da Flórida, a saber, David Landau, para quem a época de 2020 e 2022 vem defendendo a tese do constitucionalismo abusivo, que consiste exatamente naquelas hipóteses em que determinado parlamento usa da própria
em tese legalidade da própria Constituição, lança mão de próprios decretos presidenciais para tentar se manter no poder e, para além disso, esvaziar poderes dos demais poderes. Mas isso será objeto de um vídeo aula onde irei verticalizar os contornos e alcance da respectiva temática, também à luz da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. E não à toa, desde 2020 e 2022, o eminente ministro, a saber, Dr. Roberto Barroso, vem também disseminando dada temática, outrora defendida pelo colega advogado PhD e best-seller, a saber, David Landau. Veio, portanto, que ao longo da cronologia bíblica não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a existência, o nome e o poder do Todo-Poderoso, ou seja, do Senhor dos Exércitos, de anjos, do terceiro céu. Pois, para quem não sabe, existe no mínimo 3 céus. O primeiro céu, esse céu atmosférico, que é esse que a gente vê daqui, as nuvens, os pássaros, chuva, as estrelas, etc. Existe o segundo céu, que é o céu cosmológico, onde é ipsilício escuro. Não obstante, existe a maior estrela de todas lá, o Sol, mas é escuro porque não existe superfície, atmosfera, é só um vácuo. E existe, segundo Paulo de Tarso, Corinto 2,12, ter ido ao terceiro céu e lá ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca, ou lhe colocaram um espinho na carne, e ele ora por 3 vezes, pedindo para Deus libertá-lo daquela tormenta, e Deus lhe responde: para ti basta a minha graça, pois é exatamente na tua fraqueza que meu poder é um luz maior diante de ti, em especial diante daquele que te faz o mal. Nem somente de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai ou brota da boca de Deus. A palavra de Deus é Deus falando e se manifestando pelas ações e a boca humana. 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois sei que o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco. Posso até, em determinado momento do dia e da vida, me sentir fraco, peregrinar pelo deserto do Sinai, andar na sombra, no vale da sombra da morte, que é o lugar onde Deus utiliza para construir de forma gradativa a nossa fé, como ele fez com Abraão. Quando Abraão saiu de Ur, antiga região da Mesopotâmia, e hoje região do Iraque, ele disse: Vades, ele não disse para onde ele fosse, que ele fosse para Canaã, disse: Vades. Abraão desvia o caminho, vai bater no Egito, a ponto de mentir para o faraó do Egito, dizendo que sua esposa Sara, que Deus mudou o nome de Sara para Sarai, que significa exatamente em hebraico princesa, e de Abrão para Abraão, na qual prometeu tornar o pai de grandes nações, cujos filhos seriam tão infinitos, maior que o número grande de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje, como Deus não fica devedor nunca de suas promessas, de suas escatológicas promessas, Abraão, em que pese, é o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a lhe suscitada, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, repita-se, gira em torno de 2,5 bi no mundo, e a segunda, o islamismo, com 1,5, e as estatísticas dos prognósticos apontam que até idos de 2050 a mesma tende a se equiparar ao islamismo, ao cristianismo. E a terceira no ranking, a saber, o judaísmo, não obstante mais remota e antiga, com 13 milhões de judeus conservadores, ortodoxos e reformadores, que são no mínimo as 3 castas ou classes de judeus atualmente. Se na época existia 3 classes de fariseus,
fariseus, saduceus e os essênios, hoje existem no mínimo 3 classes de judeus, que são os conservadores, os ortodoxos e os reformadores. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a existência de Deus. Somente para se ter uma ideia, não obstante Abraão, Deus ter prometido torná-lo pai de grandes nações, e não à toa, Abraão é o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Existe hoje a faixa de Gaza, que é duelada entre as 3 maiores, um duelo entre as 3 maiores religiões do mundo. Mas, para além disso, existe também toda uma dicotomia em torno da Trindade, que consiste exatamente em ver Deus em 3 dimensões, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. Existe outra dicotomia em torno da divindade de Deus. E à época, João Calvino não ouvidara, por meio da tese da soberania divina de Deus, dizer que Deus é tão poderoso de um jeito que ele só salva o que ele quer. E dado o fato de que o homem já nasceu depravado e pervertido e perverso, portanto, tudo que ele fizer será inócuo. E aí insurge-se a lei da seleção. Desde já digo que Deus é seletivo, pois se não fosse, ele não teria escolhido 12 discípulos, dos 12, escolheu 3, os mais queridos, portanto, a saber, Tiago, João e Pedro Simão. E dos 3, ele tinha o mais querido ainda, provando que ele era seletivo, que era João, aquele que ele abriu o 3º céu, quando o apóstolo João se encontrava ipsilitz, ou seja, literalmente ilhado na ilha de Patmos, na Grécia, e pediu para ele escrever as 7 cartas escatológicas para os 7 anjos da cidade do Apocalipse, que ordinariamente ou atualmente, em que pese, se encontra localizado no interior da Turquia, onde, salvo o juízo, em fevereiro, teve um dos maiores terremotos entre a Turquia e a fronteira da Síria, cujo Instituto de Geologia dos Estados Unidos revelara ter sido um dos maiores epicentros dos últimos anos. Mas é exatamente lá que Cristo Jesus pediu para o apóstolo João, seu querido, e não à toa João foi o único, repito, foi o único dos 12 discípulos de Deus a morrer de morte natural, pois os demais, inclusive Judas Iscariote, foi enforcado, Pedro Simão crucificado de cabeça para baixo, porque não se achara digno de morrer igual a Jesus. João Batista, que é objeto do nosso estudo, já iremos falar dele, com a cabeça arrancada numa bandeja. O erudito e transcendental Paulo de Tarso, decapitado, e por aí vai. O fato é que somente João teve morte natural em 94 anos na ilha de Patmos, quando o imperador tentara matar numa caldeira escaldante de azeite, e Deus coloca o dínamo do poder do Espírito Santo, um fogo tão grande dentro de João que ele saiu ipsilitz, ou seja, sem nenhuma queimadura. O imperador disse: é apenas mais um bruxo, manda para a ilha de Patmos. E quando chega lá, o apóstolo João, quase 94 anos, olha para a frente e só mato, para os fundos, mar, oceano. E aí coloca o joelho no chão e ora, e Cristo Jesus abre o 3º céu e faz a escatológica revelação. Apocalipse, para quem não conhece, significa revelação. A revelação de quem? De Cristo Jesus para o seu querido apóstolo João, que foi o único que morrera de morte natural, e por simetria também, em que pese fora o único que se fazia o presente, fizeram presente
no Calvário, no momento da crucificação de Cristo Jesus, junto com as duas Marias, que também será objeto do presente vídeo aula, Maria, mãe de Jesus, juntamente com Judas Iscariotes. Veja, portanto, que ao longo da cronologia bíblica não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que permeiam a existência, o nome e o poder do Senhor dos Exércitos. E dentre as mais diversas dicotomias, existe aquelas pontuais, bem como defendida pelos judeus, grande parte dos judeus ortodoxos, conservadores, no sentido de não reconhecer Jesus como Messias, e pior ainda, a sua divindade e sua trindade, e que ele é o alfa e o ômega, como ele diz no mínimo por 3 vezes no livro escatológico de Apocalipse, bem como os muçulmanos ou islâmicos, que avançam um pouquinho em relação aos judeus mais ortodoxos, a ponto de reconhecer que Jesus era somente mais um profeta, e o que diferencia dos demais é que ele nunca pecara. Diversas denominações religiosas, notadamente algumas denominações protestantes, que ipsilis pensam como os judeus e outros pensam também como os islâmicos. Ou seja, não reconhece a trindade de Jesus, não reconhece a divindade de Jesus, não reconhece que ele é o alfa e o ômega, o filho e o pai é a mesma coisa. Diante dessas premissas teratológicas e tridimensionais, é que hoje fui inspirado por Cristo Jesus para tentar trazer luzes de Santo Agostinho e fazer uma espécie de, sem nenhum demérito de esgotar a matéria, tão pouco fazer nenhum demérito àqueles que, por algum viés político, ideológico, filosófico e jurídico, portanto, ao revés, pensa em sentido contrário, pois isso é democracia. Não estou aqui para defender denominação religiosa A, B, C, D e etc. Assim também, como não estou aqui para fazer nenhum discurso apofático, tão pouco propositivo, partidário, nem político, e pior ainda, de nenhuma denominação religiosa, mas apenas para jogar luzes de Santo Agostinho ao presente tema, que ao longo da cronologia bíblica não vem hesitando tão pouco, fazendo a menor cerimônia em roubar o nosso sagrado sono diante desta dialética de não reconhecer Maria como a mãe de Jesus. E muitos chegam ao ponto de dizer que Maria sequer fizeram nenhum milagre. E aí eu já vos digo, para aqueles mais céticos que dizem que Maria nunca fez um milagre, existe um milagre maior do que Maria ter sido escolhida ipsilis por meio do anjo Gabriel para ser a genitora do Filho do Todo-Poderoso. Se isso não for milagre, eu não sei que milagre é não. Não à toa, segundo o catolicismo apostólico romano, a denota como imaculada. Para quem não sabe, imaculada, quando chamam Maria essa aqui, que o padre, o erudito transcendental e espirituoso, padre Marcelo Rossi, na qual o tenho na minha mais alta conta, e comprei vários desses aqui e distribuí de forma gratuita para as pessoas ouvirem. Que letra bonita é esse CD de padre Marcelo Rossi, na qual o tenho na minha mais alta conta, pois ele representa e ele faz jus
por meio das suas eruditas, espirituosas pregações, faz jus e reafirma a verticalização da palavra do Todo-Poderoso. Pois a palavra do Todo-Poderoso, em que pese, ela deve ser verticalizada. Assim como a plateia não pode aparecer mais do que o palco por vir reflexo não pode aparecer mais do que o púlpito, assim como o púlpito não pode aparecer mais do que o pregador, por via reflexa, o pregador não pode aparecer mais do que a própria palavra de Deus. E aí me vem à mente uma filosofia que defende que a melhor forma de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. E é isso que ao longo da história vem fazendo com a mente das pessoas. Se não demete aqueles que pensam em sentido contrário. Ou seja, a melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. Muitos sistemas democráticos fazem isso, notadamente na área da educação. Mas não adentrarei hoje nesse tema, que será objeto de um vídeo aula específico onde irei verticalizar. E existe uma erudita, justo filósofa, a saber, Elizabeth Naumann, que é pedagógica por meio da sua teoria espiral do silêncio, a ponto de dizer, e até de fazer uma espécie de crítica construtiva, no sentido de determinada pessoa ser ipsilícia, ou seja, literalmente sabedor que determinada coisa é errada, mas ela, para conseguir like, conseguir se promover, vai para a mídia e diz exatamente o contrário. É a mesma coisa de um pregador saber que a Bíblia não existe apenas bênção, milagres, mas existe castigo, deve existir renúncia, deve existir esvaziamento. Lembra da parábola entre o joio e o trigo? Nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir se sepultar. E por sepultar se entendam, nos esvaziarmos e morrermos diariamente para a ambição, para a soberba, para a avarência por dinheiro, em detrimento do ser, uma sede de ter, como tédio, não poder possuir. Esse mundo lhe lixa, totalmente desprovido de valores éticos e morais. Em que a vida humana não vale mais nada, crimes dos mais hediondos contra as mulheres, contra as crianças, contra os deficientes, contra a dignidade da pessoa humana, etc. Os motivos são diversos. Vejo, portanto, que ao longo da cronologia bíblica não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a existência, o nome, a palavra e o inefável poder do Senhor dos Exércitos. Mas como defende a eminente, a erudita, justo filósofa a saber, Elizabeth Naumann, por meio de sua tese Espiral do Silêncio, que consiste exatamente em um pregador ser literalmente sabedor que a Bíblia não tem só milagre, não tem só unção divina, não tem só luz, mas existe castigo, existe provações. Não à toa existe o Instituto Teológico da Assédia, como defendia Teresa d'Ávila, bem como o Secura Espiritual, como defendia o pai da escolástica, a saber, São Tomás de Aquino, que à época não vidara, refutando o movimento monista de Santo Agostinho, no sentido de tentar aliar a fé à razão. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos do verdadeiro catecismo que deve representar a palavra de Deus. Em isso de 1517, o monge alemão, a saber, Martinho Lutero, estabeleceram 95 teses de caráter teológico, jurídicos, políticos, econômico, de como a cúria da época, de isso de 1517, em que pese, estavam deformando a palavra de Deus.
E aí serve de marco inicial para a instituição da Igreja Protestante. Em seguida vem a segunda reforma de João Calvino, ou seja, os calvinistas, por meio notadamente da tese da teoria da soberania divina de Deus, a ponto de João Calvino dizer que o homem nasceu pervertido, perverso, e tudo que ele fizer será inócuo. Deus só escolhe o que ele quer. E nessa perspectiva, em tese, ele não estava errado, pois Deus é seletivo. E a própria cronologia bíblica é pedagógica e literária, quando comprova que Deus escolheu no passado Noé e sua família e um pai de cada casal para ter o salvo-conduto, lhe concederam 120 anos de uma espécie de período de graça para Noé construir a elencada arca e tentar convencer as pessoas que estavam ipsilíes perdidas na época, mas o fato é que ele não conseguiu uma em 120 anos de período de graça. Moisés, escolhido por meio da queima da sarça, aquela sarça era o próprio Jesus, bem como o fogo que passaram na aliança estabelecida entre Deus e Abraão, o fogo que passa naquele momento também era o fogo de Jesus. Melquisedeque já disse, se não demete aqueles que pensam em sentido contrário, que também sinaliza por ser Jesus, porque ninguém pode ser comparado a Jesus, como o livro, a carta de Hebreus, composta por 13, 14 capítulos, cuja autoria, até o presente momento em que pese, é desconhecida, não obstante este que estávamos a falar, se não demete aqueles que pensam em sentido contrário, entende ser de autoria do erudito Paulo de Tarso, dada a sua intelectualidade e ter sido aluno de Dr. Gamaliel, que era o doutor da Torá. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a existência, o nome, a palavra e o inexorável e inefável poder do Senhor dos Exércitos dos Anjos. Não estamos vivendo numa guerra de sangue e de carne, mas uma guerra contra ou entre os principados e o potestado do bem e do mal. E não à toa escrevi os contornos e alcances entre o bem e o mal, dizendo que não existe escuridão, que existe ausência de luz. Assim como não existe calor, frio, e sim ausência de calor. Por simetria, não existe o mal, e sim a ausência do bem. Por via reflexa, não existe o demônio, e sim a ausência de Deus em nossas vidas. Buda defendeu uma teoria do Zen, que era a teoria de evitar os extremos. Esta teoria foi seguida por Cristo Jesus. Veio, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a existência, a palavra, o nome e o poder do Senhor dos Exércitos, de anjos. Os judeus e os muçulmanos sequer acreditam que Jesus é o Filho do Homem. E pior ainda na sua trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. Os islâmicos chegam ao ponto de avançar um pouco e entender que Jesus é apenas mais um profeta e o que diferencia dos demais é que ele nunca pecara. Quem não pecara é o quê? Pois nenhum homem, repite-se, nenhum homem, dada essa nossa miserável natureza humana, pode dizer que nunca pecou ou pecara. Então, os islâmicos, quando eles avançam no sentido de dizer que Jesus é apenas mais um profeta e o que diferencia dos demais é que ele nunca pecara, eles estão indiretamente, queira ou não, se não demetem aqueles que pensam em sentido contrário, inclusive os próprios islâmicos, na qual tenho na minha mais alta conta, dada a cronologia
e a riqueza, assim como os judeus, a riqueza da cultura judaica e islâmica. Mas o fato é que, quando os muçulmanos avançam no sentido de entender que Jesus é apenas mais um profeta e o que o diferencia dos demais é que ele nunca pecara, eles estão, por via reflexa, direta ou indiretamente, admitindo a divindade de Deus. E não à toa nos pegamos falando sozinho, muitas vezes. Pois até quando esquecemos de orar ou de rezar, conforme a denominação religiosa católica ou protestante, o poder do Espírito Santo faz isso por cada um de nós. Por isso que às vezes nos pegamos falando sozinho. Mas quando eu falei do monge alemão Martinho Lutero, de isso em 1517, instituíram 95 teses de caráter filosófico, de caráter teológico, político, jurídico, etc., foram exatamente porque o mesmo entendera que a igreja de 1517 estava em psilícia, ou seja, literalmente deformada. Quando estamos a falar de Maria, não obstante os judeus e os islâmicos, em tese, dizerem que a mesma nunca fizeram nenhum milagre, eu vos digo, existe milagre maior do que a mesma ter sido escolhida para ser a genitora do Todo-Poderoso, do Filho do Todo-Poderoso, ou seja, do Filho unigênito? Entendo que não. Não à toa Maria é considerada a esposa do poder do Espírito Santo. João Batista, assim como Maria, que vem sendo ao longo da história literalmente injustiçada em não ser reconhecida como mãe de Jesus. E ela é imaculada porque ela é imaculada, conforme o CD de Padre Marcelo Rossi, imaculada por quê? Porque Maria teve Jesus, do mesmo jeito que Jesus entrou, ou seja, por meio do poder do Espírito Santo, ele saiu, ou seja, ela foi virgem antes e depois. Então, dizer que Maria, conforme o CD do erudito Padre Marcelo Rossi, que a denota como imaculada exatamente porque ela foi virgem antes, durante e depois. Jesus entrou por poder do Espírito Santo e saiu como se fosse uma parede invisível. Como é que não podemos reconhecer dada divindade? Existe mistério, existe milagre maior do que Maria ter sido escolhida pelo Todo-Poderoso para ser a esposa do poder do Espírito Santo e por vir reflexo genitora do Filho do Todo-Poderoso? Entendo que não. Dito isto, avanço para outra grande e notável injustiça que ao longo da cronologia bíblica vem se perpetrando, bem como não se atribuiu devido valor a um dos maiores profetas de todos os tempos, bem como João Batista. E por que digo isso? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Considero, sem nenhum demérito aqueles que pensam em sentido contrário, tampouco tem a menor pretensão de voltar à matéria, no sentido de dizer que João Batista deve ser considerado um dos maiores profetas de todos os tempos, exatamente por quê? Porque, segundo relevantíssimas teologias, o denota como sendo o profeta, o último profeta a pregar o Antigo Testamento e o primeiro a pregar o Novo Testamento com base na nova e eterna aliança. E não à toa ele faz parte do rol dos nazarenos. Muitos pensavam que o próprio João Batista era o Jesus. Não à toa Jesus, segundo a arqueologia bíblica, diz que Jesus tinha um biotipo parecido com o de João Batista. Não à toa também, por via reflexa, o Todo-Poderoso, quando Jesus tinha 30 anos, diante do Rio Jordão, abre o terceiro céu,
e diz: esse é meu filho dileto. João Batista o batiza por imersão. Existem dois tipos de batismo, por imersão e por expersão. Imersão, aquele que você mergulha, como Jesus fora, no Rio Jordão. E hoje, por expressão, aquela que é borrifa na cabeça do batizando, como a Igreja Católica faz nos batismos, que é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Para quem não sabe, a Igreja Católica Apostólica Romana é a única que utiliza 7 sacramentos, bem como o batismo, confirmação, Eucaristia, unção aos enfermos, ordenação, matrimônio e arrependimento e castidade. Veja, portanto, que são 7. Ao revés, quando estamos a falar da maior parte das denominações protestantes, eles utilizam apenas 2, que é o batismo e a Eucaristia, que é a Santa Ceia, na sua grande maioria. Mas o fato é que quando falamos de João Batista, dizemos, assim como Maria, que ao longo da cronologia bíblica vem sendo ipsilis injustiçada, por via reflexo, João Batista também entende ser literalmente injustiçado quando não se dá o devido valor ao mesmo, em reconhecê-lo como um dos maiores profetas de todos os tempos, pois ele, para além de ter sido aquele que prepararam o caminho para a primeira vinda de Jesus na qualidade de servo e cordeiro, o Tocim, por via reflexa, ele também foi o primeiro a anunciar as boas-vindas, a chegada de Cristo Jesus, e para além disso, também fora ele que batizara Jesus. E há quem diga que Jesus fora catequizado por ele antes de começar a sua pregação a partir dos 30 anos. Pois, se você pegar os 73 livros da Bíblia Católica, 73 canonizados, porque existem muitos que estão fora, que não foram homologados ou canonizados pelo Vaticano. Existem muitas, por exemplo, a história de Jesus é contada de 30 anos até os 33 e meio. A infância de 30 anos para trás de Jesus, você só vê em livros apócrifos, que não foram canonizados. Por via reflexa, os livros da Igreja Protestante também, que tem 7 livros a menos. Vejo, portanto, que ao longo da cronologia bíblica não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a existência, o nome, a palavra e o inefável poder, o poder do todo-poderoso Senhor dos Exércitos dos Anjos. Mas João Batista, digo que ao longo da cronologia vem sendo injustiçado exatamente pelo medo de não ter este reconhecimento pela maior parte da igreja. E por último, porém não menos importante, para que o presente filho não fique maior do que eu pretendo, isso aqui é apenas para jogar luzes de Santo Agostinho, para você que é católico, você que é protestante, nas mais diversas denominações, poder entender os contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus, conforme a sua vontade e seu propósito. Se não der mérito, aqueles que pensam em sentido contrário, tampouco têm a menor pretensão de voltar à matéria, apenas jogar luzes de Santo Agostinho para você que se declara católico, ateu, protestante, nas mais diversas denominações, mormons e etc., poder saber quem é o patriarca da sua religião, a saber Abraão, saber por que existe, e não existe razão aquela guerra duelada na faixa de Gaza, no Oriente Médio, pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, cujo patriarca é o mesmo Abraão. Você entender que na Igreja Católica existem 7 sacramentos, a saber o batismo, confirmação, Eucaristia, ordenamento, unção aos enfermos, arrependimento, com castidade e matrimônio, e ao revés, na maior parte das denominações religiosas, no máximo 2, o batismo e a Santa Ceia, que é a Eucaristia.
Você precisa saber, conhecer a palavra. Não à toa João disse, conhecer 8:12. Conhecer a verdade. Conheceres a verdade. Conheceres a verdade e a verdade. Conheceres a verdade e a verdade vos libertará, como gosta de dizer muito bem o ex-presidente, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro. Mas nem somente de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai ou brota da boca de Deus. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Senhor estará sempre comigo, conosco. Podemos até andarmos no Monte Sinai e até mesmo andarmos no vale da sombra da morte, mas não devemos temer, pois o Todo-Poderoso estará sempre conosco, olhando dos montes. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a existência, o nome, a palavra e o poder do Todo-Poderoso. E avançando para a terceira injustiça da Bíblia, chegamos em Judas Iscariotes, que é injustiçado em tese, sob o aspecto teológico, exatamente por ele ter vendido Jesus por 30 moedas de prata. Mas devemos observar um fato muito relevante e importante. Quando Jesus estava no cenáculo, que era um local onde ele se encontrava com seus discípulos, e foram também no cenáculo, onde ele fizeram participar da última Santa Ceia, e foram também no cenáculo, onde ele, após a sua ressurreição no terceiro dia, derramara labaredas de fogo, ou seja, o dom do poder do Espírito Santo para os seus discípulos, as Marias e 500 testemunhas que estavam fora daquele cenáculo. E começaram a falar ou soar línguas de fogo, soando a língua dos mais diversas nações que representavam o mundo naquele período. Judas Iscariotes também deve ser considerado como injustiçado, exatamente em razão de o mesmo, não obstante ter vendido Jesus por 30 moedas de pratas, ao revés, em que pese, não se pode olvidar em reconhecer que o mesmo, ou seja, Judas Iscariotes, pela qual Jesus disse, meu amigo, e até o beijou no rosto, mesmo sabendo que ele iria vendê-lo por 30 moedas de prata para o sinédrio romano da época, ele chamou de meu amigo e o beijou. Por quê? Porque ele sabia que Judas Iscariotes estava sendo o seu herói no seu projeto de redenção. Se Judas Iscariotes não tivesse vendido Jesus por 30 moedas de prata, e não à toa ele disse, ele permitiu naquele momento que o demônio tomasse Judas para ele dar cumprimento ao seu projeto de remissão. Pois, nos 400 anos de apagão proféticos, que a Bíblia e a cronologia bíblica e a teologia chamam de período interbíblico ou intertestamentário, que foi exatamente aquele período em que Deus deixara de se comunicar com a humanidade por meio dos profetas, de tão indignado que estava com o homem em razão da sua ingratidão. E não à toa lá em Hebreus, em Isaías, ele é pedagógico quando diz que os hebreus do passado comeram maná e morreram. E Jesus, na nova e eterna aliança, diz, eu sou o pão da vida, aquele que provar de minha carne e beber do meu sangue não perecerá e terá vida eterna. A partir da cruz, que Judas foi o grande herói quando venderam Jesus por 30 moedas de prata, Jesus sabia e sabe que ele é o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, de hoje e sempre, amém. Ele sabia e sabe que somos humanamente incapazes de sermos salvos pelas nossas obras. Não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé. Mas até mesmo a fé não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus.
Vejo, portanto, que Cristo Jesus sabia e sabe tanto que somos incapazes de sermos salvos por nossas obras, que ele se fez maldito para nos fazer bendito por meio de sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no terceiro dia. Quando os momentos que antecederam a sua inefável crucificação, os fariseus blasfemaram no templo, construído primeiro pelo rei Salomão, filho do rei Davi, e o segundo pelo próprio imperador de Roma, destruído pelo general Cícero, que também era parte integrante do mesmo governo romano. Ele mandou os fariseus destruir aquele templo que eles haviam construído há expressivos 46 anos. E os fariseus disseram: como, Rabi? Apesar deles não acreditar no que ele falava, mas ele o respeitava como um verdadeiro mestre. Como é que você está mandando destruir um templo que levamos expressivo 46 anos para construir e o Senhor vai reconstruir em apenas 3 dias? Eles não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Jesus. Jesus estava dizendo, ele não estava dizendo que o seu templo iria ser reconstruído de tijolo de concreto, e sim por meio do seu corpo, seu próprio corpo. E sua igreja seria erguida, seu altar seria erguido por meio do seu próprio corpo, a luz do corpo da mente e do poder que brota do sangue de Cristo. A cortina caiu e o véu se rasgou, e doravante todos podem falar diretamente com o Todo-Poderoso, independentemente de intermédio. O projeto inicial de Deus não era de criar sacerdote na linhagem dos levitas, tampouco de Judá. O projeto inicial de Deus era falar mano a mano, como ele falava com Moisés. Ocorre que Deus pediu para Moisés construir uma linha divisória para ele falar diariamente com o povo. Mas o povo teve tanto medo, sequer conseguiu se aproximar da linha divisória. E aí, quando Cristo Jesus se fez maldito para nos fazer bendito na cruz, com a sua ulterior ressurreição no terceiro dia, a cortina caiu, o véu se rasgou. E a sua igreja passaram a ser erguida por meio do seu próprio corpo. E não à toa, ele diz: sou o pão da vida. Aquele que provar de minha carne e beber do meu sangue não perecerá e terá vida eterna. Portanto, para aqueles céticos que acham que Maria não fez nenhum milagre, vos digo, existe milagre maior do que ser esposa do poder do Espírito Santo e, para além disso, ser a genitora do Filho do Todo-Poderoso? Entendo que não. Para aqueles que não valorizam a importância do profeta João Batista, eu vos digo que ele deve ser considerado um dos maiores profetas de todo o tempo, exatamente em razão de ter sido o último a pregar o Antigo Testamento e o primeiro a anunciar as boas novas por meio da primeira vinda de Cristo Jesus na qualidade de servo e cordeiro. E por último, porém não menos importante, quando estamos a falar de Judas Iscariotes, não obstante o mesmo ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, todavia, não se pode olvidar do ponto em reconhecer que, dado desiderato de Judas ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, somente teve o condão de referendar as inteiras, por que não dizer, de contribuir para a concretização do projeto de remissão do Todo-Poderoso. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático de dizer: se tem dúvida da existência de Deus, veja o homem, multiplique pelo infinito, e lá logo verás esse ser tão necessário em busca da felicidade, da paz e do amor. E aquele que é objeto, que amordoa, objetos estranhos negocia, como dizia Mazili, e asseverou que esse molde. Razão e ciências, e dias virão em que a razão dominará o mundo. E veio Santo Tomás de Aquino, por meio de sua escolástica, tentar aliar fé à razão. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse singelo vídeo aula. Se gostaram do presente vídeo, se inscreva no presente canal, dê o seu like, faça o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. E se puder,
convido o maior número de pessoas para se inscrever no presente canal, a fim de me ajudar a levar a palavra de Deus aos confins do mundo e, para além disso, poder continuar a me motivar a realizar este necessário e sagrado trabalho para poder diariamente compartilhar com os senhores e senhoras, pois nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou brota da boca de Deus. Obrigado, fique com Deus e até a próxima.